irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero fazer logo de início uma pergunta. Por que eu tenho que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Primeiro porque eu abrindo a Bíblia, eu encontro lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando eu vejo o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29, eu vejo uma passagem, um versículo rico, a qual João Batista estava batizando no Rio Jordão. E aqui fala do testemunho de João Batista, que quando ele vê Jesus, ele vai dizer no versículo 29 de João 1. Ele diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que eu tenho que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Primeiro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem sem Jesus, ele é considerado um homem afastado de Deus, distante de Deus. Por quê? Porque Jesus é a única ponte que liga o homem com Deus. O próprio Jesus, ele falou em João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele coloca como um único caminho que conduz o homem aos céus, que conduz o homem a Deus. Então, se Jesus é o único caminho, eu tenho que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu abro a Bíblia, lá em João capítulo 10, versículo 9, diz o apóstolo João, ele vai dizer que Jesus falou e ele deixou escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9. Disse Jesus: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Então, se Jesus, ele é o caminho, se Jesus, ele é a porta, e eu sou um pecador, e é ele que tira o pecado do mundo, então eu preciso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Para que eu possa me salvar da condenação eterna, eu preciso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu tenho que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Eu tenho que aceitar Jesus, sabe por quê? Porque ele deixou registrado no Evangelho de João, capítulo de número 11 e o versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos ver aí que o homem sem Jesus, ele está distante de Deus. O homem sem Jesus, ele é um morto espiritualmente. Ele é um defunto ambulante. Para que nós viéssemos a ter vida. Se você quer ter vida, nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome de Jesus. E eu ainda vejo mais ainda no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo de número 10, que Jesus falou o seguinte: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Então, por isso que nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque nós somos um miserável pecador, nós precisamos de Deus. Porque quando eu abro a Bíblia,
na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 10, diz o apóstolo Paulo que Deus olhou e não viu um justo nenhum sequer, porque todos pecaram. Então ninguém era justo diante de Deus antes que Jesus viesse pagar o preço de resgate pelas nossas vidas. Eu falo concernente à salvação, porque nós vamos ver no Velho Testamento os patriarcas, muitos reis, muitos sacerdotes, muitos levitas, muitos deles eram justos diante de Deus, né? Por quê? Porque eles se reservavam, eles se separavam para Deus, ao ponto de Deus conversar com Noé e dizer: olha, Noé, o fim dessa geração é chegada, porque a maldade do homem tem se multiplicado e a sua maldade tem chegado até mesmo às minhas narinas. E disse no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, Deus falou para Noé: Noé, entra tu e a tua casa na arca, porque eu tenho te visto justo no meio desta geração. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, depois que Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário, aonde ele morreu para resgatar a humanidade, louvado seja Deus, agora todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles são justificados por Deus, pelo sacrifício de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí que o homem está, pelo pecado, está afastado de Deus, alienado, destituído da glória de Deus, mas se ele aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele é justificado, ele agora tem direito a entrar na cidade santa pelas portas, é porque a própria porta é o Senhor Jesus, o próprio caminho é o Senhor Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Então, por que eu tenho que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida? Porque eu sou um miserável pecador e eu preciso da glória de Deus. Eu preciso me chegar a Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. E só pode me dar essa condição a mim, só o Senhor Jesus. Porque Ele é a ponte que liga o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente venha finalizar esta palavra, eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 10, versículo 9. Vai dizer: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o restou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação ou para a vida eterna. Então nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe todos vocês e que esta palavra possa te ajudar a compreender que todos nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.